Vamos lá. Hoje a gente vai para a terceira aula. A gente... Esse aqui. E 3. F5. Todo mundo está vendo? Slide. Molas de extensão de torção Believe. Né? Então, a gente tem mola de extorsão de torção, extensão e a de Believe. Né? Tudo bem? Olha, agora chamou alguém que pediu para entrar. Aí, agora deu certo. Aí, agora deu certo. O que você fez? Não. Gente, então vamos lá. As molas são componentes fabricados geralmente com material metálico, apresentando características elásticas aptas a exercer força e absorver energia. Então, para que serve a mola? Para exercer força e absorver energia, né? Então, é o que a gente conversou na aula passada, que a gente falou, que o Rock falou para nós sobre o acionamento da mola, né? Em relação quando tem uma lombada, né? Um declive para o carro manter a sua estabilidade. Isso é absorção de energia, né? E para fazer força, por quê? Porque ela tem que manter o carro numa determinada altura. Porque se o carro baixar, vai pegar na roda, certo? Então, Oi. Tudo bem. As molas têm as mais diversas aplicações industriais em equipamentos variados, tais como aeronaves, automóveis, equipamentos de manutenção, na automoção de diversos tipos de processos, etc. Portanto, devemos tratá-las com muita atenção, pois são um importante elemento de máquina. As molas são uma forma simples de se armazenar energia para disponibilizá-la no momento necessário. Assim, vamos trabalhar nessa sessão com molas de extensão, molas helicoidais, de torção e molas belivilis. Depois, né, a gente vai trabalhar, vai conhecer cada uma dessas molas, né? As molas helicoidais, a gente já viu um pouco sobre elas na aula passada, certo? Bora lá. Deixa eu só achar uma tomada. Ele não quer mudar por quê? Aí. Retomando o contexto de aprendizagem em uma empresa fabricante de mola para diversas aplicações, com uma vasta gama de produtos seriados e especiais, você agora foi convidado a apresentar um seminário para uma equipe. Aí, agora ficou até mais brilhoso. Para uma equipe sobre o seguinte tema: molas de extensão, torção e believe. Né? Eu gosto muito de falar com vocês, porque vocês estão mais na área. Mas o Rock pode também dar uma ajuda para nós. Rock, essas peças, elas são feitas apenas por um fabricante, né? E muitas montadoras usam elas, né?
Usam, professor, mas tem vários fornecedores. Tem mais de um fornecedor. Por exemplo, às vezes pode ter um fornecedor comum para várias marcas, entendeu? Agora tem vários tipos de fornecedores. Eu conheço aí rapidamente assim 3 fornecedores que fornecem para linha de montagem. Porque eu estava, quando eu trabalhava, né, de lubrificador e tinha que estudar os carros, os motores são muito parecidos, né, e eles às vezes são dos mesmos fabricantes, né, tipo Exatamente. Oi? Eles são a maioria da indústria fornece para mais de uma montadora. Que na verdade a montadora ela não fabrica nada, ela só monta, né? Né? E os produtos são bem parecidos. Muito semelhantes, muitos, se não iguais, viu, professor? Se não iguais, que tem muitas que são iguais. Eu estava vendo uma vez, eu não sei se vocês conhecem, o Peugeot 106. Já ouviram falar? Ele é Ouvindo sim, pequenininho. Hã? estamos ouvindo sim. Não, eu perguntei se vocês já ouviram falar no Peugeot 106. Conheço demais. Conheço. Tem o 206, né, que a gente conhece bem, o 300, o 400, mas o Era o mais quadradinho. 106. Era o mais Ele é bem quadradinho. pequenininho. Isso, bem quadradinho, bem pequenininho. E eu tinha um desse, né? Eu queria ter um Peugeot na vida e não sabia que o 106 não era Peugeot. Aí estourou o cabo dele, o cabo do freio custava, o cabo de embreagem custava R$ 300. O cara foi lá e trocou, Sim. pegou o cabo do Fusca e colocou nele e deu bem certinho, que era o mesmo cabo. E custou R$ 15. E a Peugeot estava me cobrando 300 e poucos reais. E isso, eu tinha o quê? Uns 23 anos atrás. Imagina? Então, Mas isso aí, acontece, isso é corriqueiro. né? Mas é por causa de quem está cobrando, né? Porque do Fusca é muito mais barato, porque fabricava mais na época, né? Hoje nem tanto, mas na época fabricava mais. E era mais barato. E a Peugeot era mais cara porque tinha poucos exemplares, né? E era o mesmo fabricante, era o mesmo peça. Então, né? Aí nós temos, Exatamente. né, que dar uma palestra sobre essas molas, né? Então, deste modo, como você dimensiona a mola de extensão? O que é uma mola de torção? E o que é uma mola de Belleville? Como aplicá-la em um ambiente industrial? A partir de SP, você deverá elaborar a sua apresentação contendo as informações sobre o caso apresentado. Então você tem que responder essas perguntas, né? Já que a gente vai fazer uma palestra. Ao final dessa sessão, você você terá condições de demonstrar as molas de extensão com os respectivos cálculos, efetuar o projeto de mola de torção e aplicar uma mola Belleville, além de apresentar e identificar outros tipos de mola, né? Então, você vai concluir que esse tipo de molas são de vital importância em elementos de máquinas. Espero que você trate esse tema com entusiasmo, pois são elementos indispensáveis na maioria dos mecanismos, nos quais precisamos armazenar e desenvolver energia mecânica. Então, primeiro, né, a gente vai ver o que é uma mola de extensão. As molas de extensão são também chamadas de molas de tração. A principal diferença de mola de extensão com relação às molas de compressão é que seu uso é para
armazenarmos energia mecânica. Então, gente, uma mola de extensão serve para armazenar energia mecânica, né? Nas molas de extensão, quando aplicamos uma força de tração em seus laços ou ganchos, e posteriormente removemos essa força, a mola volta ao seu estado original de repouso, né? Então, nós temos aqui a mola, né, de extensão. Também temos uma diferença na forma construtiva, pois aplicamos essa força em ganchos e laços, como ilustramos a figura 1.7. Gente, essa mola, eu dei uma pesquisada e ela é aquela que fecha as portas, sabe? Você coloca aquele ganchinho para fechar a porta, para deixar a porta sempre Sim. fechada. Bem ela mesmo. Isso, tem ela ali, né? Então essa mola, ela vai, né, fazer sempre uma força mecânica. Nesse caso da porta, a força mecânica é puxar a porta, né, para ela fechar, certo? Então aqui eu tenho o comprimento livre, né, que ela está em repouso, né, o comprimento do corpo, a forma, né, porque ela pode ser forma de gancho, nesse caso, ou forma de laço, né? Aí eu tenho o diâmetro do fio, que a gente observou lá como construir na aula passada, né? A gente calculou. Quando fala em fio, é esse diâmetro aqui, gente, é a grossura da mola, certo? O comprimento do gancho, né? A espira enrolada com uma tração inicial, né? Novamente o comprimento do laço. Olha a diferença. Então, qual a diferença, professor, do laço e do gancho? O gancho é mais aberto, né? O laço ele é mais fechado, tem uma entradinha básica, né? Olhando de frente, a gente tem o diâmetro externo, né, e o diâmetro interno, né? O diâmetro interno ele vai do meio da mola. Deixa eu pegar a canetinha aqui que é mais fácil. Do meio da mola a outro meio. O externo é de uma extremidade à outra, certo? Com relação às extremidades, temos várias possibilidades. As principais são mostradas na figura 1.8. Temos dois tipos. O gancho, na qual sua principal característica é a de termos uma folga para se poder acoplar no equipamento do uso, ou os laços que não contém essa folga, né? Foi o que o professor já tinha falado. Essas molas, gente, geralmente elas servem para manter as coisas no lugar, né? Elas não servem para tirar as coisas do lugar, elas servem para deixar naquele lugar, né? Então você vai usar essas molas também tem nas portinhas, nos ganchinhos das portas dos móveis, né? Que elas, quando eu faço a força, é que eu estou armazenando energia mecânica nelas. Quando eu solto, vai liberar essa energia cinética, né? Então, quando eu abro uma porta, eu acumulo energia potencial. E quando eu solto, ela vai gastar essa energia potencial transformando em energia cinética, certo? E aqui então eu tenho a forma de gancho, né? Gancho pequeno, gancho curto e o laço, que, né, vai ser feita só para aquele extremidade mesmo. Também elas são daqueles elásticos que a gente colocava em bicicleta, não tinha? Aqueles ganchinhos. Aqueles ganchinhos servem para manter as coisas no lugar. Então ele vai sempre estar
em constante energia mecânica. Tudo bem? As tensões no corpo da mola de extensão são tratadas da mesma maneira que para a mola de compressão, mas as molas de extensão têm em suas extremidades um gancho, sendo que esse gancho tem alta solicitação devido à extensão de flexão e torção. Podemos visualizar os pontos dessas tensões na 1.9, que é a próxima figura. Sendo que a tensão em A é devida à força axial, esse nome a gente tem que guardar, força axial, e ao momento fletol. E a tensão do ponto B é decorrente da torção. Então aqui, né? Aqui é o ponto B, gente, né? Deixa eu já pôr em vermelhinho, né? A torção flexial é essa torção aqui, que ela vai me dar uma distância, né? Uma angulação em relação à força. A força, gente, sempre vai ser perpendicular, ou seja, 90 graus à mola. A força está aqui, né? A mola, ela vai se estender nesse sentido aqui, né? A mola se estende nesse sentido aqui, certo? Sendo que a tensão do A é devida à força axial, então aqui a força axial vai ser no gancho, né? Que vai ser em relação à mola, né? E o momento fletol, né? O momento fletol vai me dar, porque isso aqui, gente, ele vai abrir, quando eu faço força, ele tá aqui, né? Ele vai vir para cá e fazer esse movimento, ó, que o professor tá mostrando em vermelhinho, né? E ó, ele vai encaixar aqui de volta. Então, esse é o momento fletol. E a tensão no ponto B, desliga os microfones, povo. Obrigado. E a tensão do ponto B é denominada de torção, né? Deixa eu vir para cá. Então, o ponto B é que eu tenho a torção. Esse ponto B aqui, gente, por quê? Porque ao abrir, a fazer esse movimento aqui, ele vai torcer um pouco a mola. Esse momento vai dar uma torção. Por isso que é chamado de torção. Os raios denominados R1 e R2, mostrados na figura 9, são dados necessários para utilizarmos as equações que determinam os coeficientes de curvatura do gancho C1 e C2, né? Os ganchos, né, que a gente tem, que é de uma extremidade e da outra, respectivamente. Esses coeficientes são determinados pela equação a seguir, em que R1 e R2 são dados em milímetros, D é o diâmetro do fio dado também em milímetro, né? Então, o D é esse tamanho aqui do fio. O R é do centro até a extremidade, né? A mesma coisa acontece com o R2, né? Aí nós temos as fórmulas. Então, C1, que é a curvatura do ângulo, né, vai ser igual a 2R1 dividido pela distância, pelo diâmetro do fio, né? E C2 é igual a 2 vezes R2D, né? Que é a mesma, né? Em função, aqui, esse 1 tá aqui, tá? Esse 1 tá aqui não tem nada. Esse E tá certo e esse 2 tá aqui. Em função do C1 e do C2, temos as respectivos fatores de correção,
K, A, né? Esse A está aqui, ele desconfigurou, e esse B está aqui. K, E, B, KB. Tendo, né, o KA 4 vezes C1 ao quadrado menos C1 menos 1, dividido por 4 vezes C1 menos 1, tá? Gente, eu estava pesquisando lá e eu percebi que essa fórmula é a fórmula da sequência da PG. Quando eu calculo esse C1 aqui, né, que a gente tem essa distância aqui da abertura. O professor, o áudio cortou um pouco, eu não ouvi o que você falou. Hã? Cortou o áudio, eu não ouvi o que você falou no final aí. Tá. Então, se a gente observar aqui, ela aparece com a fórmula da sequência da PG. Então, quando eu abro aqui, por que parece a fórmula da sequência? Porque a abertura dela vai ser sequencial, né? A distância, né? A distância do fio. Então, ela é como se fosse o próximo termo da PG. A única diferença é esse 4 aqui, né? Por quê? Por causa do material, aí eu tenho 4 vezes a extensão. Só que se você observar aqui, ele é a metade de um para o outro, né? Porque aqui é tudo multiplicação e aqui é multiplicação pela subtração. Por isso que eu não posso excluir, né, esses termos por causa dessas duas subtrações aqui. Porque se não fosse essa subtração aqui, eu poderia excluir esses dois membros, certo? Daí ficaria exatamente uma PG. E o KB, né? O KB é 4 vezes C2 menos 1, 4 vezes C2 menos 4, certo? Então, observe que eu posso pôr o 4 em evidência, mas ainda não posso, assim como ele está aqui em evidência. Se eu colocasse o 4 aqui em evidência, ele vai ficar assim. 4 multiplica C2 menos 1, ó. Exatamente igual de cima. Por que eu não posso, então, simplificar, professor? Porque o 4 aqui, ó, só está multiplicando o C2 e não menos 1, certo? Por isso que eu não tenho uma PG, um sequencial, né? Que é esse aumento aqui. Assim como esse movimento aqui que se dá daqui para lá, esse movimento que dá aqui também é uma sequência, certo? Então, por que isso é importante, professor? Porque daí é mais fácil da gente observar que ele vai ter uma lógica, né, sequencial quando eu for fazer o KA e o KB, certo? Desse modo, atenção, vai ver na cara e levar esse notebook para arrumar. Deste modo, a tensão máxima da tração do ponto A, devido à flexão em MPa, é dada por... Então, gente, o meu ρ aqui, ρA, é dada pela força de KA, certo? Que é essa extremidade que eu vou ter. E o ρ, gente, não vai ser trabalho, por quê? Porque essa não é bem uma dilatação, mas para a gente poder entender. Vocês entenderam que ele vai sair daqui e parar mais ou menos aqui? Deixa eu limpar tudo aqui,
Só para vocês entenderam que ele vai ter um movimento, né? Que ele tá aqui, ele vai sair daqui e vai parar aqui, né? Aqui ele vai fechar exatamente e a mesma coisa acontece aqui, ó. Ele vai vir para esse movimento. Esse vermelho que o professor está desenhando, gente, é o gancho se mexendo quando eu dou quando eu faço um trabalho sobre ele, né? Eu faço ele exercer uma energia. Então ele vai ter esse movimento. O K1 nada mais o Rhoa nada mais é que isso. É a força que eu estendo sobre ele e o deslocamento que ele tem. O deslocamento seria esse aqui, né? Esse é o deslocamento que ele tem. Estou errar. Então, é isso que eu vou calcular. É o deslocamento do gancho. Nossa, juro para vocês que era para escrever um D ali, maiúsculo. Tá? Agora, né? Eu tenho que, então, vai ser o K16D, que é o deslocamento, dividido, que é o diâmetro da extensão, né? O diâmetro do arame, dividido pelo πd. Dzinho ainda é cadê? O fio, né? Ainda é o fio do arame. Mais 4 dividido por πd ao quadrado, certo? Então, essas fórmulas, gente, a gente vai ter que usar, vai ter que mexer nelas, tá? E d é o diâmetro do arame, né? Em milímetros. Assim também definimos a tensão máxima torsional do ponto B, ou seja, aqui eu tenho uma força, aqui eu tenho um trabalho, certo? Aqui é o trabalho realizado entre as extremidades aqui, certo? Essas extremidades. O meio da extensão de cima para o meio da extensão de baixo. Ou seja, eu vou ter um aumento dessa extensão, né? E aí eu vou ter, né? Trabalho de B é igual a KB vezes 8FD π d ao cubo. Aqui, gente, eu já pude isolar. Tudo isso aqui que eu consegui fazer é isolando, tirando esse sinal de mais aqui da fórmula original. Gente, a fórmula original nem queiram ver. É pior que da semana passada. Por isso que eu já trouxe as fórmulas prontinhas para não ter perigo. Então, vocês vão usar essas fórmulas aqui, certo? Podemos observar que nas molas de extensão, os ganchos são usualmente a parte frágil, né? Com a flexão gerada dominando como o ponto mais crítico dessa região frágil. Então, foi como o professor falou. Esse aqui, gente, ele tem um movimento, né? Porque os demais aqui têm um movimento, mas eles estão mais juntos, né? Mais acoplados no seu ponto de equilíbrio. E esse aqui, se vocês observarem, olha onde que fica o ponto de equilíbrio aqui, ó, fica aqui, né? Então, eu tenho toda essa extensão aqui para arrebentar, toda essa, né? E o ponto de equilíbrio dele, dessa parte aqui, olha o tamanho do ponto de equilíbrio, é essa parte aqui, ó. Opa, perdão, errei. Calma que eu já apago e faço melhor. O ponto de equilíbrio aqui, né? É toda essa parte aqui, ó. Olha a grossura da ponta de equilíbrio para essa aqui, ó. Você entendeu por que ele é o elo mais fraco? E principalmente porque quando você usa força, ele vai fazer como que eu posso dizer? Ele vai puxar nesse ponto único, né?
E quando você faz a força aqui na mola, a mola ela vai dividir essa força para todos os gominhos dela, certo? Então no interior dela, acho que é mais fácil mostrar nessa figura aqui, ó. Quando eu puxo, a mola vai pegar o centro de equilíbrio aqui que está em vermelhinho e vai distribuir para a mola inteira. E do gancho vai ser só esse pontinho aqui, ó. Vocês entenderam a diferença? Por que vai? Ela é o ponto, o elo mais fraco e ó, principalmente aqui, ó, é esse pontinho e aqui ele vai distribuir para tudo, ó, para toda essa área aqui, ó. Então a mesma, ó, analisa a mesma força que faz aqui. Qual que você acha que vai estourar primeiro? Né? Aqui, se você observar no laço, a força já vai vir aqui, ó. Aqui e vai distribuir. Olha o tamanho da área que vai distribuir para toda essa área aqui, né? É isso que o professor quer que vocês entendam, que a força usada na mola vai distribuir para toda essa área em vermelho e no laço vai distribuir só para esse pontinho. Então, por isso que ela é a parte mais frágil. E a ocorrência de flexão pode predominar nessa região. De qualquer maneira, devemos sempre conhecer a extensão máxima no ponto A e no ponto B, para que nos projetos de mola estes valores não sejam ultrapassados. Devemos ter em mente que as molas de extensão têm um comportamento semelhante ao das molas de compressão. Porém, se diferenciar as extremidades, nas molas de extensão temos um gancho ou um laço para aplicarmos a força de tração. Então, gente, né, nós temos a força da mola, né, que é a extensão dela quando ela... Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu procurei uma molinha de caneta para eu mostrar para vocês. Então aqui ela está em repouso, né? Então quando eu abro a mola, ela faz isso aqui, né? Quando eu abro uma porta, quando eu abro alguma coisa, ela faz esse movimento, certo? E esse movimento, a força exercida nele vai correr por toda a extensão da mola, certo? Agora no gancho, quando eu faço isso aqui, ó, ele vai abrir, ó, ele faz esse movimento, ó, ele faz esse movimento aqui, certo? De abertura. É isso que ele quer dizer, né? Devemos ter em mente que a mola de extensão tem um comportamento semelhante ao da mola de compressão, porém se diferencia nos extremos, né? Porque a de compressão, ela tá aqui, ela vai fazer esse movimento, né? Ela vai juntar e vai voltar, né? Ela junta e volta. E eu não tenho, porque ela só apoia, né? Eu só vou fazer essa flexão. E a de extensão, não. A de extensão tá parada e ela vai abrir, né? Então, o corpo dela em si não tem problema. O problema é o gancho, certo? Que é o que a gente tem que calcular mais, né? Que a gente tem que pôr mais, como que eu posso dizer assim, mais material para deixar mais resistente. Nas molas de extensão, temos um gancho, um laço para aplicarmos as forças de tração. Oi? Professor, Pode falar. qualquer coisa, só dá um reforço na alça aí. Então, isso, é exatamente isso que o professor quer falar. Por quê? Porque quando você pega e calcula esse trabalho aqui, a diferença desse trabalho para esse rol aqui, ele é bem menor que o trabalho, certo? E o que é a visão? Seja igual ao trabalho, certo? O professor está falando.
pela amostra sempre menor. Ficou estranho. Deixa eu tentar fazer um menor mais bonitinho. Então, né? Ele é sempre. O real é assim. O real, né? O que a gente tenta procurar é fazer uma igualdade. Tá? Isso aí, por isso que você tem que pôr um reforço, para que ele aguente mais. Aqui nós temos um exemplozinho. As molas de extensão são fabricadas normalmente com enrolamento fechado, ou seja, com as espirais em contato, né? Como elas são de extensão, olha, diferente, claro, aqui o texto está falando que a única diferença é os ganchos, mas na verdade não, porque lá na aula anterior, a gente viu que elas não poderiam se encostar, né? A compressão, elas não poderiam se encostar, porque se elas se encostassem, né, o ferro ia bater em ferro, ele ia poder estourar. E aqui não, aqui elas é feita encostado para ela fazer esse movimento, né? E para ela ter o máximo de força possível, certo? Então, uns com os outros. Veja na figura 1.10 um exemplo de uma mola de extensão com enrolamento fechado e a outra com enrolamento aberto. Mas percebam que o enrolamento aberto dela é mínimo, né? Que é o contrário da nossa outra, né? Que nós fazemos a outra com um enrolamento bem mais aberto, para que na hora dela comprimir, ela também não se encoste, né? Então, essa aqui é um gancho curto, né? Pequeno, né? E o enrolamento fechado, espiras encostando. Aqui, ó, já tem um gancho mais aberto e o enrolamento é aberto, espira não encosta, certo? As molas de extensão com o enrolamento fechado apresentam uma maior precisão dimensional comparada com as molas de enrolamento aberto, como o professor tinha falado, né? É óbvio que as de comprimento, as de enrolamento fechado, ela vai ter uma maior força mecânica, ela vai ter maior precisão, né? E também elas cansam, gente, né? Ela não vai estragar, ela vai cansar, ela não vai estourar igual a outra, ela vai só cansar, né? Isso porque as fabricantes aplicam uma tensão durante a fabricação, para que as espiras fiquem em contatos uma com as outras, né? Então, há um zelo a mais para fazer a detenção, de espira fechada, né? Encostando uma na outra. Por isso que ela tem uma precisão maior. Alguma dúvida sobre molas de pressão, gente? De extensão? Tranquilo? Então, agora nós vamos para as molas helicoidais de torção, né? Então, se é helicoidais, né, a gente já vai ter uma ideia da aula passada. Só que diferente da compressão, essa aqui é de torção. Para os casos em que as molas helicoidais estão sujeitas à torção em suas extremidades, podemos chamá-las de molas helicoidais de torção. Desculpa. Usualmente, elas são manufaturadas com enrolamento fechado, como uma mola de extensão, mas com uma tensionalidade inicial desprezível, né? Então, a priori, a gente acha que é uma molinha normal, né, que é desprezível a tensionamento delas, certo? Elas vão ser mais para enrolar mesmo. Então,
só que ela tem, né, uma expansão para que haja também esse rolamento. Como a figura 1.11 apresenta tipos de torção, tipo de molas de torção com corpos simples, ou seja, com apenas uma única segmento contendo as espiras, e de corpos duplos, que tem 2 segmentos contendo espiras, né? Aqui, ó. Então, essa mola de torção, né, ela não vai fazer o movimento de abrir, ela vai fazer o movimento, né, nesse caso à direita, de abrir os ganchos, né, e não de abrir esse movimento aqui, ó, não vai ter esse movimento, ela vai ter o movimento de fazer aqui, né. Deixa eu ver se eu apago ali aquilo que eu fiz errado. Então ela não tem esse movimento, ela tem esse movimento. Tem-se que as extremidades são configuradas para aplicar torção ao corpo da mola, de uma maneira a atender uma determinada situação de utilização, certo? Agora observe, essa mola ela já tem mais né, extremidades do que a de extensão, né? Por quê? Porque o meu eixo vai ser dentro dela, né? Com as escapes, né? Dentro do gancho. E se vocês observarem esse sinalzinho aqui de mais, é o movimento, é onde puxa ela, né? Onde ela vai fazer a força, certo? E não no meio do corpo dela, igual era na anterior. Então, extremidades especiais, né? Extremidade de gancho curto, extremidades articuladas, ou seja, é voltada para dentro. Esse aqui não tem gancho, esse é voltado para dentro, né? Essa aqui, geralmente, ela é usada para colocar isso aqui dentro de um buraquinho, né? Para que o buraquinho se movimente e ela faça voltar. Esse aqui é nas piranhas que as mulheres usam, naquelas prendedor de cabelo, né? A gente vê muito. Esse aqui é torção dupla, pelo que eu entendi, ele é travado, uma parte é travada aqui, ó, nesses dois, e a outra parte é travada aqui. Então ela trabalha em conjunto, pelo que eu entendi. E às vezes elas trabalham separadas. Que é o que significa isso, professor? Significa que daí eu vou travar esse lado e eu vou travar esse lado. Aí esse aqui fica só móvel, que seria o mesmo papel desse aqui, certo? E aqui tem outra coisa bem interessante, que se vocês observarem, o centro, o ponto de equilíbrio dela é exatamente no meio dela, diferente desse aqui, né? Que olha o ponto de equilíbrio da mola onde é fora, por isso que dá essa tensão maior. Aqui, ó, o ponto de equilíbrio dela é aqui, ó, fora, né? Dessa aqui já é dentro dela, ó, percebe? É dentro dela. Aí nós temos esse movimento aqui, né? Que é mais fácil de observar. Uma característica da mola eliminal de torção é a necessidade de se especificar a localização das extremidades, uma em relação à outra, né? Por quê? Porque a partir disso eu vou ver qual é o ângulo, né? Esse ângulo aqui que ela tem, porque eu estou analisando através dessa extremidade. Então, aqui seria um ângulo de 180 graus, né? E eu vou
tirar, vou medir esse beta, né, que está aqui representado, através desse ângulo de movimentação dela. Então, a força, né, a força que eu vou usar vai ser em relação ao ômega, a esse ângulo aqui. E eu tenho que a tensão dela vai ser através do alfa, do ângulo alfa, certo? Então, sério. O ângulo de posicionamento do ângulo é φ, né? Esse é o φ. É o ângulo que define o curso da mola de torção, ou seja, do ponto inicial até o máximo permitido, né? Então, aqui é o inicial, aqui é o repouso dela. Eu vou fazer essa força aqui, aqui vai ser o permitido. Esse ângulo aqui vai me dizer o que é o permitido dela. Pode-se definir que que saiu... eu arrumo já. Não. Eita. Olha lá. Vou fazer um Ctrl+C. Deu. Vou ver. Pode, né? Fazer as coisas erradas. Agora. Mas. Onde foi parar? Aquele alfa, Ctrl+C, Ctrl+V. Agora sim. Tem uma expandida para a gente poder. Agora tá certo. Aí. Ai, sério. Gente, agora tá certo, né? Vai ser o quê? Vai ser o B mais beta mais alfa, 180 menos beta mais alfa, né? Porque é a soma desse ângulo aqui com esse ângulo aqui, né? É a soma desses dois ângulos menos o 180, que vai me dar o alfa, certo? Essa formulazinha, então, também, né? É bom a gente pegar. Então, uma característica das molas helicoidal de torção é a necessidade de se especificar a localização das extremidades, uma em relação à outra, caracterizadas pelos ângulos alfa, beta e φ, mostrando-os na figura 1.12, né? Então, tem que ver, e o cálculo delas é esse aqui, que agora está correto. Para as molas helicoidais de torção, temos também o fato de correção de tensão específicos, sendo que a equação para o fio redondo, que é o fio de maior utilização, é por KI. Olha, veja a diferença. KA e KB, ele é para molas de extensão. KI é para mola de torção, certo? Mas a fórmula é a mesma, certo? Então, KI vai ser a mesma coisa que KA. E em que C é o índice
da mola obtida através da equação 1.4, que é essa equação aqui, né? E apresentado lá na seção 1.1, que a gente já viu essa formulazinha do K. Finalizando, que a gente viu lá e a gente usou na aula passada, que é o C, que a gente tem que usar no K. Tá? Finalizando, temos a equação 1.24, que é essa aqui, da tensão de fricção máxima em MPa, né, que é a unidade de medida, para uma mola helicoidal de torção, para que o ρ, né, é igual a KI, que a gente calculou por esse aqui, 32 vezes a força vezes o comprimento, dividido por π dl. Né? F é a força, L é a distância do centro da mola até o local de aplicação da força, né? Ou seja, essa distância aqui, que eu tenho daqui para cá, da força, né? Então, como é que eu vou calcular isso, professor? É a extremidade daqui, né, até o centro, né? Mas não é essa distância aqui de repouso, é a distância da força, tá? Aí ou ele vai pedir ou ele vai dar no exercício. Que é medida em milímetros, né? A figura 1.10, né? Que a gente tem a extremidade aqui. E o D é o diâmetro do fio em milímetros. Aí, então essa é a leitura, a lei de Hooke, como princípio, como principal tema no estudo do comportamento das molas helicoidais. Quem teve aula de física 1 comigo, eu lembro que eu falei bastante da lei de Hooke. Se vocês não tiveram, o professor deve ter falado da lei de Hooke, né? Se não me engano, lá em termodinâmica eu também falei da lei de Hooke. Gente, a lei de Hooke, ela diz que todo material, qualquer material, possui uma constante elástica, né? Então, quem quiser dar uma lidinha, assim pesquisa um pouco mais sobre essa lei. Assista o vídeo, né? Laboratório de Física 1, molas disponível em YouTube/i. É para estar acessando ainda, tá? Eu dei uma olhada ali, ele não Professor, mostra bastante. Oi. eu tava falando aqui, Falou? acho que não ouviu, não saiu o áudio. É aquele Lzinho lá que fala que é do comprimento até o centro da mola. Eu não entendi. Esse comprimento? Você está falando de volta, não está? É no centro, naquele que tinha a fórmula lá, tinha um L. Pera lá. Esse aqui, né? Esse L aqui. É esse aí, Acabou, dessa forma, tem um acabou L de lá. tirar. Esse L aqui. Esse L aqui, ele vai sair, né? O L é a distância do centro da mola até o local da aplicação da força. Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser aqui, ó, desse centro. Lembra? Por isso que o professor falou para vocês do centro de equilíbrio da mola, porque ele sempre vai estar no meio da mola, certo? Então, aqui. Só que, ó, tá vendo que ele está aqui? Como ele é de torção, ele vai parar aqui, né?
ou ele pode parar aqui. Quando ele para aqui, é essa distância aqui, ó, e não essa. Mesma coisa acontece aqui. Aqui eu tenho o ganchinho, por exemplo, e o ganchinho ele vai fazer esse movimento e vai parar aqui. Então, a distância, né? Olha, tá aqui, né? Esse ganchinho. E ele vai puxar e vai fazer esse movimento, né? Porque ele é de torção, então a distância Ah, é então essa. essa fórmula é só para o cálculo de torção. Achei que era para tração também. Não, só para torção, né? Porque esse, ele vai ser só de torção. A força que ele vai executar vai ser em relação a essa distância aqui, que é o que mostra nessa figura aqui, ó. A força executando, eu vou criar uma distância diferente. Então, Agora eu entendi. o que eu vou pegar como comprimento é essa, perdão, é essa distância aqui, ó. Agora eu entendi. Certo? Então, aí nós temos as molas de Livre, também conhecida como molas de prata, foram patenteadas na França por J.F. Belivre em 1897. Tais molas apresentam como característica uma relação não linear entre a força aplicada e a sua reflexão. Esse tipo de mola é largamente aplicada quando temos uma carga elevada com uma pequena reflexão. A figura 1.3 nos apresenta alguns tipos de mola de milímetro. Ó, esse daqui, ó, vocês vão conhecer bastante quem trabalha com carro, né? Que é aquelas que a gente empurra numas pecinhas para que elas não saiam do lugar, né, Rock? Exatamente, professor. Serve de trava. Isso, então são essas molas de trava. Ela sempre vai ser em forma de pratinha, né, redondinha assim. E ó, tem vários tipos, né, de mola. Essas daqui, gente, eu achei interessante porque elas é um conjunto de molinhas, dentro delas é as do cadeado. Aí você tem essas daqui também, que também trava. Essas já são modelo maior, né? Então, sob o ponto de vista dimensional, a mola de Believe é também simples. A figura 1.14 apresenta o modelo mais usado deste tipo de mola, né? Que é esse aqui, que você vai encaixar e travar. Então, a pressão dela, ó, a força dela vai ser exercida do centro para as extremidades, né? Então, Professor, Oi, eu posso fazer um comentário sobre essas molinhas? pode. É que acho que é interessante. É o seguinte, eu vendo essas molinhas aí, e eu achei parecido com molas de diferencial blocante, ou seja, aquele diferencial de tração positiva. Aí, quando você começou a falar e mostrar, eu percebi que realmente são as benditas molinhas do diferencial de tração positiva, que elas são dois pacotes de mola que uma faz pressão na outra para limitar o deslizamento da roda. São bem essas molas aí. Isso, aqui, o dia que você puder tirar uma foto delas para nós ver, seria ótimo. Se eu abrir um diferencial, eu tiro, sim. O dia que você abrir um diferencial e puder tirar foto para nós, Pronto, seria elas ótimo. ficam um pacotinho de cada lado do diferencial. É interessantíssimo. Aí quando o carro aciona a tração positiva, aí elas se comprimem e se apertam uma na outra lá e trava. Para não deixar que ela saia do lugar. Isso aí. Exatamente. Essa é a ideia. Né? E é interessante. E vocês perceberam que a única que foi dado como patente foi essa? Então, essa daí, o Believer, os filhos dele,
né? Deixa eu ver pela data, já não ganho mais. 1897 já não ganha mais. É que eu estou estudando sobre patente no mestrado, eu estou dando tanta risada. Aí, então, ele patenteou, né? Ele, eu posso dizer assim, não posso ter certeza que foi ele que fez elas, né? Mas ele pegou elas e patenteou. Ou seja, toda vez que eu fabricava uma mola dessa, teria que pagar royalties a eles. Né? Então é interessante. Então, e você veja que a pressão delas, né? Aqui ela vai ser do meio para as extremidades, né? Ela vai fazer essa flexão, né? É bem legal. Se você puder tirar uma foto depois para nós. Sim, vou ver se tem algum diferencial aberto para eu tirar. E eu sei que essas molinhas são bastante usadas em vários lugares do carro, né? Quer ver aonde que eu mexia no carro que sempre tinha que tirar uma dessa? Que era uma espécie de coroazinha, ela tinha três travinhos que encostava. Agora eu não lembro. Isso usa para travar a semi-eixo, para travar ali a porca do eixo traseiro. Alguns carros usam para travar ali no eixo dianteiro. Aqueles rolamentos que eles trabalham com pré-carga, que você não pode apertar muito ele. Aí você dá a pré-carga nele, volta aquele pouquinho, aí você encosta a porca para só para encostar no rolamento. Aí em seguida você vem com a travinha dessa e acopla ela por cima da porca para a porca não perder não soltar, porque a porca não vai estar apertada, vai estar só encostada. Aí essa travinha, essa molinha vai ficar ali fazendo pressão na mola, na porca, para com a trepidação a porca não soltar. Então agora você já sabe o nome, né? É mola de Believe. Agora você vai chegar lá para os patrões, mola de Believe. Mas é interessante, tá? Não, e o legal é a gente começar a ver que tem uma aplicabilidade, né? Pois é. Você trabalha com isso e tem uma aplicabilidade disso. Então, só para nós finalizar, daí eu deixo vocês embora. Observando a característica dimensional dessa mola, podemos notar que no momento em que ela fica plana, ou seja, no instante em que ela aplicamos uma carga, a mola fica totalmente defletida. Temos a força máxima da deflexão, chamada de força plana. Então, percebe que entrar torta, né, para ela ficar plana, né? Por isso que você, quando vai pôr ela em um determinado, como que eu posso dizer, um determinado, como é que é? Eixo, né? Ela só vai travar, então ela vai entrar resistindo, né? E ela só vai travar quando pegar uma valetinha, né? Sim. E ela ficar plana, né? Então, o eixo, ele já é feito, trabalhado, né? Para que essa mola encaixe nele, né? Por isso que essa mola, gente, ela é bem mais, tem bem mais, como que eu posso dizer assim, exemplares, né? E ela é mais específica para determinados lugares. Eu estou olhando aqui na internet, professor, e achei exatamente a mola que eu falei. Eu vou mandar no grupo aqui. Interessantíssimo. Tem até escrito mola de tudo direitinho que você falou aí. Espera aí que eu vou mandar já no grupo da gente. Espera aí, deixa eu parar de apresentar. Você apresenta aí. Não, pode continuar aí. Vou só mostrar aqui. Pera, deixa eu achar você aqui. Eu perdi o grupo. Cadê o grupo? Apresenta aí para nós. Não, vai me apresentar. Eu só vou mostrar a foto aqui. Ó. Na flechinha ali com o quadradinho. Não, é que eu tô no celular, professor. Não tô conseguindo, não vou conseguir pelo celular, não. Eu vou ter que mandar no WhatsApp. Então tá bom.
Que é interessante essas coisas, gente, a gente, né, perceber Aqui. e ver. Deixa eu mandar foto aqui no WhatsApp, que eu baixei, eu tô com o WhatsApp pelo computador, entendeu? Aí eu vou mandar a foto Tá aqui, lá. vocês vão ver que interessante. Peraí, molas. Molas Então, aqui, ó. quando ele manda lá, nós terminamos de ler isso aqui. Então, gente, Mandei. ela só vai funcionar quando ela estiver plana. Se ela estiver curvada, como mostra a figura aqui, né? Como mostra essa figura aqui, ela não está fazendo a força dela. Ela só vai fazer a força quando ela estiver assim, planinha, certo? A mola Believe tem a aparência semelhante a um prato, como mostra na figura. Oxe, tá certo. Quando a distância h for igual a zero, podemos afirmar que ficou plano e a deflexão y também se torna igual a zero. Com este raciocínio, podemos dizer que temos uma força máxima de deflexão quando y é igual a h, que é igual a zero. Estas molas são peças de precisão, né? Por isso que elas são feitas para aquelas determinados eixos, concebidas para trabalhos em aplicações dinâmicas, um elevado número de ciclos, né? Que é o movimento do carro, da roda do carro, essas coisas. As suas propriedades elásticas permitem trabalhar tanto em aplicações dinâmicas como estáticas. Permitem-lhes. Nossa, eu que já arrumo isso aqui. Já permitem. Permite-lhes. Agora sim. Permite-lhes trabalhar em aplicação dinâmica como estáticas, né? Ou seja, em movimento quanto parado. Quando aplicada em rolamento, as molas funcionam como retenção aos marcais de esferas. Assim, a força na posição plana, y e h igual a zero, dada em newtons, pode ser determinada pela equação, né? Então, por essa equação aqui, certo? Em que E é igual ao módulo de elasticidade em MPa, T é a espessura da mola em milímetros, D é D0, né? É diâmetro externo em milímetros, V é o coeficiente de Poisson e K1 é o coeficiente definido pela equação a seguir, em RD, e RD, né, é a razão entre os diâmetros D0 e DI. E o K1 é calculado por essa fórmula aqui, e o RD é calculado por D0 e DI. DI também vai ser uma constante, né? E a Poisson também vai ser uma constante que o professor pode mostrar na próxima aula. Certo? Certo. Gente, são 10 para 10. Alguma pergunta, alguma coisa? Essa aula acho que já ficou mais agradável, né? Mais entendível do que a outra que forçou nossa mente até o último para fazer os cálculos. Tá tranquilo por enquanto, professor. Quando Adriano, a gente conhece, sabe onde usa as coisas, fica mais fácil da gente imaginar. E né? Adriano, fale um pouquinho mais alto que eu não escutei. Tô Tá dizendo tranquilo. tá. Tranquilo. A aula hoje foi mais tranquila. Foi. Aí é mais. É porque nós não usamos aquelas fórmulas. Calma, na aula que vem nós usamos elas. Isso Na mesmo.
Na aula que vem nós vamos usar as fórmulas, daí vocês vão ver. Precisa não, professor, deixa isso quieto. Não, você tem que aprender a calcular o que você trabalha. Tá bom, gente? Boa noite a todos. Desculpa a demora. Prometo que a aula que vem a gente começa no tempo e termina tudo. Obrigado, Tá bom, professor. então. Boa noite. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.